Nesse vídeo eu vou dizer para vocês o que eu tô chamando de corpo oracular, como que a gente acessa esse tal desse corpo oracular, para quem que é esse corpo oracular, quem é que vai querer fazer esse tipo de pesquisa com o corpo e quais são os repertórios conceituais, as filosofias que têm embasado essa minha pesquisa. Se você ainda não me conhece, meu nome é Maite Amarante, eu tenho desenvolvido uma pesquisa autoral que chama Escrita Dançada. É um dos braços desse meu projeto, que é o Corpo Infinito, né? Nesse trabalho, eu comecei misturando as linguagens da dança, do desenho e da escrita criativa, na tentativa de investigar o que me é realmente importante quando eu falo de criação, né? Que é escrever, essa relação com as palavras, desenhar, dançar, movimentar o corpo. Só que no meio desse desenvolvimento, dessa trajetória da escrita dançada, eu comecei a aprofundar muito nas pesquisas sobre prática integrativa, sobre educação somática, medicina tradicional chinesa, e adentrar essas filosofias expandiu demais a minha relação com o meu próprio corpo. Não só essas, eu vou dizer outras para vocês. Então, seja bem-vindo se você não conhece o canal. No final dessa explicação, eu vou sugerir uma prática para você fazer para aproximar você do teu próprio corpo. Então, o que é que eu estou chamando de corpo oracular? Um corpo que mostra o futuro? Também. Se você começar a observar detalhes do seu corpo e entender a linguagem que ele fala, você vai perceber que você vai antecipar muita coisa que você poderia não saber hoje se você não estivesse olhando para o seu próprio corpo. Então, o que é esse corpo oracular, né? É um corpo que ele está além da própria relação com ele mesmo. Então, é um corpo que ele revela diferentes aspectos da vida. Mas o que você está querendo dizer com isso, Maite? Estou querendo dizer que o nosso corpo, ele é parte de um organismo vivo que é um planeta. Não dá para mostrar a profundidade disso em poucos minutos para vocês. O que eu estou tentando aqui agora é poder disparar um novo olhar, uma nova ideia de corpo para além dos exercícios físicos, né, essa relação com a saúde ou com a estética, para além também do skincare, né? Que é essa relação com auto-amor, é se cuidar, é todo dia ir lá e se embelezar. Não que eu seja contra de forma alguma, acho que é ótimo, também faz parte, mas acho que a gente dá para adentrar mais ainda a relação com o corpo. Então, se você é parte de um organismo vivo, que é um planeta inteiro, e você sendo também parte da natureza, que é uma coisa que a gente realmente esquece, mesmo às vezes discursando sobre isso, mesmo às vezes repetindo, né? A gente também é a natureza, né? Mas na hora que você precisa se entender parte, você se separa. Então, se ele está falando de diferentes aspectos da vida, esse corpo oracular está falando do que acontece ao seu redor também. Não só diretamente com você, né? Não só, por exemplo, alguém que fez algo para você, né? Ou uma pedra que entrou no seu sapato, mas tudo que envolve esse organismo que é o planeta Terra. Então, o corpo oracular, ele é um corpo que fala da interação da nossa vida com outras formas de vida dentro desse planeta. Porque se eu repito o tempo inteiro que o corpo é integrado, como é que um planeta não seria, né? Como é que o planeta não está integrado? Pensando nos seus diferentes ecossistemas, né? Nas diferentes formas de vida que habitam esse mesmo lugar, cada um com a sua função, seu papel e as suas características. Como é que a gente não poderia não estar conectado a tudo isso? Como é que pode ser a gente viver ali, né? Um tantinho assim de vida, se a gente olhar o planeta do espaço, poderia ser autônomo, uma vida autônoma em relação às outras, né? Não é, a gente está correlacionado. Então, o que está ao seu redor e que é natureza, no seu espaço, na sua casa, nos lugares por onde você transita, também estão falando e dialogando com você, da mesma forma que o seu corpo está falando e dialogando com essas outras formas de vida ao seu redor. Pode ficar um pouco esquisito ouvir agora rápido aqui no vídeo, mas se você acompanhar o que eu estou querendo desenvolver aqui nesse trabalho, você vai entender melhor. Então, a primeira coisa é entender que o corpo, ele não é um escravo seu. O corpo, ele não está aqui só a seu serviço. Eu tenho ressalvas em relação a alguns discursos espiritualistas
que falam do corpo como quase como um peso, né? Uma carcaça, que é algo que depois a gente vai soltar, e que a gente vai mesmo, né? Depois que você desencarna, sai do planeta, ou sai, enfim, da vida, dessa forma de vida, o corpo vai ser enterrado. Mas ainda assim, eu não acho que é uma boa relação pra gente ter com ele, tendo em vista que ele é um aspecto da vida desse planeta. Ou seja, a forma como você está lidando com o seu corpo altera sim a forma como você está vendo o planeta, a forma como você lida com a Terra, a forma como você lida com os bichos, a forma como você lida também com outras formas de vida que carregam os mesmos elementos que o teu corpo carrega. E eu acho muito importante ressaltar que não é sobre uma perspectiva egocêntrica, a partir da qual tudo está a serviço desse indivíduo ser humano. Não é isso. Não é tudo servindo a você. É você sendo parte de tudo que existe. Não é a natureza o tempo todo falando sobre você. Você está falando sobre a natureza sendo você. Entende a diferença? Então, com quem que eu tô querendo falar? Eu tô querendo falar com qualquer pessoa que quer expandir de forma criativa. Lembrando que forma criativa não é só fazer arte. Criar é sobre transformações também, é sobre novos jeitos de atuar sobre a sua própria vida e na relação com esse tal de auto-amor, auto-respeito e auto-aceitação. Para além daquilo que a gente já falou no início aqui do vídeo. Então não é só sobre a ideia que você tem de você mesma. É sobre as posturas que você tem em relação a você mesma. É sobre as suas ações e as suas escolhas em relação a você mesma. Ou seja, é sobre suas práticas. É por isso que eu sempre sugiro uma prática. Porque a gente precisa atuar para além do campo do discurso e das ideias. É para além dos movimentos que estão relacionados às palavras e aos pensamentos. A gente precisa transbordar isso sempre para uma ação. Porque a ação vai gerando transformação. Em você mesmo e na forma como você atua no mundo, né? Então, tá bom, Maitê, mas e aí? Como é que eu faço isso, né? Como é que esse negócio de dialogar com o corpo, esse tal desse corpo oracular? Eu tô querendo compartilhar com vocês um caminho, que é o caminho que eu tenho feito. Não quer dizer que eu tô aqui pregando uma verdade absoluta e nem exclusiva, né? Mas é um caminho legítimo porque eu tenho percorrido esse lugar. Então, toda vez que eu faço um vídeo, toda vez que eu dou uma aula, eu entendo que o que eu compartilho pode chegar em pessoas que estejam ali fazendo uma trajetória muito parecida com a minha. Ou às vezes começando do ponto onde eu comecei. E aí quando alguém chega com uma informação, né, e traz aqui algo que foi tão profundamente elaborado e vivenciado, pode ser realmente um atalho bem grande, bem-vindo, né, no momento da trajetória de outras pessoas. Então, se eu quero lidar diferente com o corpo e eu quero entender essas mensagens desse corpo oracular, como que eu me comunico com esse corpo? Como é que é dialogar com esse corpo? Qual que é a linguagem que esse corpo fala? Então, a primeira coisa que eu diria para você perceber são as sensações. O corpo, ele não vai soltar voz, não vai sair uma voz aqui da sua mão para você ouvir. Vai sair daqui, né, ou vai se manifestar aqui, não vai necessariamente sair, né, alguma informação a partir de sensações. As suas alterações emocionais também vão atuar e incidir sobre essa estrutura do seu corpo. Não só com alterações, eu tô chamando alterações, né? Essas manifestações que são temporárias, tipo inchaço, uma dor, uma cor que muda, né, assim, no seu corpo. Tem essas temporárias, tem essa estrutura que ela pode ficando permanente. Então, a gente vai aprofundar isso em outros vídeos, mas já vou dizer para vocês, pesquisem sobre fáscia, sobre o tecido facial, que é o maior órgão comunicador do nosso corpo. E ele é altamente sensível, a gente percebe os estímulos externos majoritariamente por esse tecido que é repleto de receptores. Então, tô falando aqui bem rapidamente, tá? É um universo pesquisar sobre face. Então, linguagem do corpo, sensações, é muito importante perceber, alterações
alterações do seu corpo, né, nas formas do seu corpo e nas estruturas do seu corpo e emoções, né, perceber o que você está sentindo em relação às sensações e o que você está sentindo em relação às emoções. Então, como que eu me sinto quando eu estou atuando sobre alguma área da minha vida? Como eu me sinto quando eu estou me movendo? Como eu me sinto quando eu estou aqui me comunicando com outra pessoa? Como eu me sinto quando eu estou me deslocando? Como eu me sinto quando eu estou me relacionando? Por aí vai. Né? Sentir e perceber o que você está sentindo não é uma informação complementar, gente. E talvez você esteja super já íntima dessa linguagem aqui que eu estou trazendo para você. E talvez não. Talvez você tenha sempre entendido a vida pela via da racionalidade, que também eu quero frisar. Não tem nada de errado, né, com ser racional, muito pelo contrário, né? É uma grande de uma capacidade nossa humana, faz parte da genialidade da nossa mente, do nosso cérebro, né? Raciocinar sobre algo, refletir, ter ideias, né, fazer análises críticas. E é capacidade nossa também sentir. Só que isso tem ficado como um detalhe. Quando a gente fala desse corpo que está em diálogo com outras formas de vida, é importante a gente lembrar que esse corpo carrega elementos que constituem outras formas de vida também no planeta. Então, se você entende o seu corpo a partir dos elementos do fogo, da água, do ar, da terra, do éter, você vai começar a entender como é que ele faz ponte com outras formas de vida que não seja a sua própria. Então, veja só, eu não estou tentando trazer aqui uma fala que alimente uma prática assim, deixa eu ver o que a minha mão está dizendo na página 2, mão com mancha, está dizendo isso e aquilo. Não. Metafísica da saúde, por exemplo, né, é uma das teorias, é uma das discussões que eu me valho sim, né, para pesquisar, para aprofundar o olhar sobre o meu corpo, mas nunca sem deixar de observar quais são os desdobramentos que acontecem quando eu entendo e assimilo uma informação sobre algo que tem relação com o meu corpo. Então vamos lá, quando você quer saber como dialogar com o seu corpo, uma coisa que eu acho muito, muito importante é nunca se rotular. A gente não vai beber de teorias, de filosofias para poder fechar a perspectiva sobre si mesmo, ou sobre o mundo, ou sobre o corpo de outra pessoa, piorou, né? É para você expandir o olhar. Como que a gente faz para assimilar uma informação que vem com força, né, com uma força de verdade para você, sem restringir, observando como essa informação incide sobre você ao longo do tempo e fazendo escolhas depois dessa informação. Então, você assimilou uma informação, como que você usa isso a seu favor? E depois que você usou isso achando que seria a seu favor e observou ao longo do tempo como isso atuou na sua vida, realmente reverberou do jeito que você estava esperando? Não. Por quê? Por quê? Como que eu usei? Quando eu usei? De que forma eu usei? Como eu me sentia enquanto eu usava essa informação? Tudo isso é relevante, gente. Então vamos lá. Quais são as teorias, as filosofias que têm me embasado? Eu comecei principalmente com a filosofia dos 5 movimentos da medicina tradicional chinesa, porque quando eu comecei a estudar reflexologia, para aprender a massagem, eu me interessei muito por tudo que embasava aquele olhar, aquele pensamento, que é a filosofia dos 5 movimentos. Então, a partir dessa filosofia, eu consegui começar a olhar para a vida com mais autonomia, porque entendendo como ela funciona, né, os ciclos de geração, de dominação, você consegue até algum repertório sobre você, sobre outras formas de vida ao seu redor, tendo em vista os 5 movimentos, que são 5 elementos também, né? Então, para além daqueles que eu disse para vocês, o fogo, a terra, o ar, que na medicina tradicional chinesa é o metal, a água e a madeira, que é um elemento que a gente não fala dele, né, de forma isolada, você consegue fazer novas correlações a partir de uma filosofia que já foi
muito bem elaborada e constituída há muito mais tempo do que a minha existência aqui, né? Eu também comecei a estudar o Jinshin Jutsu, que é a arte do criador através da pessoa de compaixão. É uma filosofia, fisiofilosofia japonesa, que foi aprofundada e redescoberta, ele diz, né? Mas ele que intensificou essa pesquisa, que é o mestre Jiro Murai. E esse desejo de aprofundar sobre os toques sutis começou porque eu tive contato com a calatonia. Então, a calatonia não me deu o repertório que eu precisava, com as informações que eu precisava no momento que eu estava pesquisando mais profundamente toques sutis. Eu consegui entender melhor a partir do Jinshin Jutsu, justamente porque é uma filosofia, e depois eu entendi que até a calatonia bebe também do Jinshin Jutsu, né? Então, práticas de educação somática, eu comecei fazendo práticas de eutonia em aulas de dança, algumas práticas eu fiz direto com profissionais também, né, as pessoas que trabalham com eutonia. Acho a prática maravilhosa, mas foi a partir das práticas de Feldenkrais que eu consegui também investigar esmiuçando, com uma prática mais contínua. Eu acessei o trabalho da Kelly Lemos, que tem um método próprio, e dentro do método dela também tem um trabalho fortíssimo com as práticas e a metodologia do Feldenkrais. Então, eu fui vivenciando várias práticas, várias filosofias, e aí eu fui mergulhando naquilo que meu coração estava chamando mais. E não só meu coração, mas também a minha possibilidade de ter autonomia nos estudos sem ser leviana. Porque tem coisas, gente, que a gente tem muito mais informação na internet, a gente tem muito mais livro publicado aqui no Brasil, e tem algumas filosofias que não. A falta de dinheiro, a dificuldade com dinheiro, que é lógico que é uma forma de acesso, e essa localização geográfica, né, a forma como eu consigo me deslocar nessa vida agora, por enquanto pelo menos, né, foi um dos marcadores, foi uma das questões que influenciaram as minhas escolhas para poder seguir estudando e aprofundando. Então era importante eu ter autonomia para pesquisar com seriedade sem ser leviana, né? Porque senão a gente vai bebendo de fontes aleatórias e não consegue também aplicar, né? Assim, com certo rigor sobre a própria vida. Então, o que mais? Yoga é uma prática que eu faço, mas eu nunca estudei a filosofia da yoga com tanta profundidade assim como eu sei, quanto eu sei que ela merece, né? Tem também os exercícios de mobilidade, né? E o método Wim Hof, gente, o método Wim Hof foi uma virada de chave, uma revolução na minha vida, vou dizer pra vocês. Pesquisem sobre esse método e sobre essa pessoa, a história de vida dele. E sobre metafísica da saúde, que eu tava falando pra vocês antes, né? Que é um estudo que fala sobre como as dores, as alterações no seu corpo, as lesões do seu corpo, né? Estão falando de questões da sua vida, né? Outros aspectos sobre você. Então, por exemplo, né? Na metafísica da saúde, a coluna ela fala sobre autossustentação. A coluna já evoca esse tema sobre a tua vida. Agora, não quer dizer que você vai se delimitar, né? Fechar o que... eu sou assim, porque minha coluna tem lordose, então eu sou assim, 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 e é isso e pronto, acabou. Ou, nossa, eu sou terrível, porque eu sou rígida, porque o meu joelho é pouco flexível, e eu sou uma pessoa muito turrona, e aí se massacra. Não é isso, gente. Apareceu isso agora, né? Por exemplo, meu joelho tá dolorido, um exemplo. Na metafísica da saúde, o joelho dolorido é um joelho tenso tem a ver com alguma rigidez. Que aspecto da minha vida eu posso estar um pouco rígida? Né? E por que eu tô rígida? Porque às vezes você tá rígido porque você tá tentando sustentar algo que tem uma outra relevância, uma importância séria na tua vida. Não é só porque você é teimosa, teimoso e birrento, birrenta, sabe? Então, eu também queria dizer assim que tudo que eu trouxer aqui sobre, desde esse lugar, né, de investigação do corpo, entendendo a linguagem do seu corpo, nunca é
para taxar você. E não faça isso com você mesma, não faça isso com você mesmo, porque não é um lugar regenerador e transformador para tua vida, né? E também não deixe que ninguém fale assim com você. É diferente uma pessoa te trazer uma informação para você poder colher algo a partir dessa informação, ou a pessoa só querer julgar você e apertar o dedo, tá bem? Então vamos lá, eu falei de filosofias que me levaram a práticas. Presta atenção nisso, gente. Quando alguém fala cuida do seu corpo e se movimenta, qual é a primeira coisa que você pensa? Não é exercício físico? Exercício que envolva força, que envolva exercício cardiovascular ou alongamento, né? Isso é importante, com certeza, é uma prática que eu faço todo dia. Mas não é só esse o jeito que o corpo vai criar um diálogo com você. E nem você com o seu próprio corpo, né? Tem outros jeitos de você expandir as capacidades do seu corpo. Através de toques sutis. Então, quando eu fui lá estudar o Jinshin-Jutsu, automassagem, massagear o corpo é você entender, inclusive, limites dele, né? Você vai aprofundando também a relação com as estruturas do seu corpo. Você vai entendendo acessos mais profundos na sua musculatura, na sua pele, no seu osso. Automassagem, gente, já é um baita de um exercício de autopercepção e autoconhecimento. Aí vem os micromovimentos, que é a prática lá de Feldenkrais, que eu falei para você, ou de outras práticas de educação somática. Os micromovimentos são muito transformadores quando a gente está querendo desbloquear emoções ou estruturas que estejam rígidas no seu corpo, tá? Lembrem disso. O treinamento facial, que eu já falei para vocês, que é importante a gente entender, se conhecer e pesquisar, né? Os exercícios de mobilidade, alongamento, flexibilidade, né? Força. Também práticas de equilíbrio. Gente, desde fazer as práticas da yoga, né? Vá à postura da árvore, ou se colocar em posições que você sinta o corpo um pouco mais instável, quanto, sei lá, se pendurar na barra de alguma cerca, numa muretinha, tentar caminhar. Eu tenho um pedaço de bambu aqui que eu fico em cima para tentar equilibrar enquanto ele rola, né? Que para mim é super desafiador e tem ajudado demais meu tornozelo. Ou brincar no slackline, fazer essa prática que eu também acho maravilhosa, acho incrível. Equilíbrio. Lidar com equilíbrio me coloca num estado de presença que talvez, se você começasse, por exemplo, uma meditação sem antes vivenciar 5 minutos de uma prática de equilíbrio, talvez seja mais desafiador para você. E o que eu chamo de... um jeito, uma brincadeira comigo, tá? Que eu chamo de prática de adrenalina. Qualquer coisa que me coloque numa situação que me dá medo. Desde, por exemplo, invertida, que eu adoro, mas que é desafiador para mim, até quando eu faço um rapel, ou um salto em queda livre, uma tirolesa, né? Algo que lide com a altura, ou que lide com o mar, que lide com... ou só com a água, dentro de uma piscina pode ser uma super prática de adrenalina, né? Pode ser brincadeira também, sabe? Não é que isso tem que ser um esporte contínuo. Eu não faço com muita regularidade esportes radicais. Eu me coloco em vivências, né? Por conta da dinâmica da minha rotina mesmo de vida. Então, a partir de agora, quando eu falar pra você práticas de corpo, eu gostaria que você considerasse tudo isso que eu tô dizendo pra você. E aí, quando você escolher o que você quer fazer com o seu corpo, é importante você pensar, eu tô incluindo que tipo de estímulo pro meu corpo, no meu dia a dia? E não tô falando que você tem que fazer isso tudo disso todos os dias. Eu adoro, gente, isso é uma pesquisa pra minha vida, isso é um estímulo de vida pra mim. Então, eu mergulho sobre isso, não quer dizer que todo mundo tem que ter a mesma intensidade ou o mesmo desejo, não. Mas será que se você não incluísse isso ao longo da sua semana, ainda que fosse por minutos, será que não iria transformar mesmo a forma como você vê seu corpo e como você lida até com a sua saúde, né? Que é o tema principal. Então, se você quer aprofundar na relação com o seu corpo, você tem que deixar essa linguagem, essa comunicação com ele mais rebuscada.
Porque se você só faz, por exemplo, exercício de força, 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 é só malhar, que eu quero perder gordura e ganhar músculo. É como se você falasse assim com o seu corpo, ó. Senta, levanta, deita, dorme, oi, tchau, não, sim. Você tá falando com o seu corpo igual um general. Você pode ter esse momento com ele, se você quiser. Mas dá pra ser melhor, gente. Dá pra ter mais nessa linguagem, né? Então, pra gente começar hoje, eu vou fazer uma prática agora aqui com vocês, de corpo, que é uma prática bem pequenininha aqui no vídeo. E eu vou deixar no final do vídeo uma playlist que eu montei para você fazer uma prática de pesquisa de corpo por dia, muito, muito simples. A ideia é você entender como é que é esse investigar o corpo, para além do corpo que está fazendo movimento para queimar calorias ou para ganhar massa muscular. Você também pode fazer isso. Gente, não vai achar que eu tô aqui brigando com quem vai para academia malhar, não tem nenhum problema nisso, pelo amor. Adoro fazer exercício, inclusive de força, mas... e o resto? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Abre um espaço aí onde você estiver. Então, tira um pouco de objetos, não precisa ser muito grande. Aqui onde eu tô é bem pequeno, minha casa é pequenininha. Você pode aí só abrir um espaço onde você consiga abrir os braços e as pernas. Esteja com uma roupa assim um pouco mais leve, que não esteja te apertando, só para você não se incomodar, porque qualquer sensação vai alterar a forma como você tá lidando com o seu movimento. E entra na proposta. Então, gente, o jogo funciona assim. Só um braço seu vai poder mover as outras partes do seu corpo. Então, a primeira coisa é você escolher um braço, provavelmente é o seu dominante, do seu lado dominante. E esse braço você vai explorar um pouquinho a amplitude de movimento dele a partir do seu ombro e até onde sua mão alcança, se você mover só a articulação ali do cotovelo ou se você mover mais o punho. Que partes você consegue alcançar usando no máximo a amplitude da articulação do seu ombro, sem mobilizar outras partes do corpo, porque é só com o toque dessa mão que outras partes vão poder se mover. Então olha só aí no vídeo, eu toquei meu ombro, o ombro desceu. Eu empurrei o meu rosto e ele foi para o lado, né? Eu voltei o rosto, não era para ter voltado, tá? Então você vai poder ou empurrar uma parte do seu corpo ou puxar, igual eu fiz com o dedo agora. Então lembrando, você vai usar o seu braço dominante, explorando o máximo de amplitude da articulação do seu ombro, cotovelo, punho, e as outras partes do corpo vão responder. A ideia é que você observe que parte que você precisa mover o seu corpo para gerar uma dobra, para poder alcançar uma outra parte do corpo. Que lugar, de onde se origina esse movimento, né? Então o toque, a escolha de onde você vai tocar, ela vai afetar o movimento do seu corpo e vai gerar um resultado. E a ideia é assim, às vezes você tem uma intenção e ela não funciona de cara. E você percebe, por exemplo, que tocando a cabeça, né, você queria flexionar a coluna. E dependendo da intenção que você colocou o toque na cabeça, não foi isso que aconteceu. Outra parte se mobilizou antes. Então, ótimo. A ideia é investigar, é ficar divertido, é você se conhecer mais. Então tem aqui, vai durar uns 4, 5 minutos essa exploração, mas depois faz sem o meu vídeo, sem uma referência minha. Investiga você, escolhe por onde você quer começar, em que momento você quer parar.
Eu espero que você tenha gostado dessa investigação. Mais uma vez, tem a playlist que eu vou deixar aqui agora para você clicar e cultivar isso no seu dia a dia. Então, se foi bom para você, se te acrescentou de alguma maneira, curte esse vídeo, compartilha. É o que todo youtuber fala, não é? Porque ajuda a gente realmente a conseguir expandir, né? Compartilhar com mais pessoas e fazer o trabalho acontecer aqui por essa via, pela internet, para chegar de forma gratuita para vocês também. Um grande abraço, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, ou qualquer sugestão ou comentários, né, em relação ao que você vivenciou, sensações, percepções do seu corpo, eu com certeza vou ler e vou acompanhar. Até já já!